Um festival de frustrações, foi isso que a gente pôde acompanhar no empate do Inter em 2-2 com o Bahia aqui no estádio Beira-Rio. A atuação até melhorou no comparativo do Inter com ele mesmo, mas o Colorado ainda permanece numa situação delicada dentro da tabela do Campeonato Brasileiro e o domingo será de secação contra o Vitória e contra o Santos. Quero falar também sobre Ramon Dias, Emiliano Dias e José Olavo Bisol, que deram explicações após o empate aqui no Gigante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Inter ficou no empate em 2-2 com o Bahia, né? Duro demais, né? Afinal, o Colorado esteve na frente por praticamente, né, todo o tempo e tomou o gol do empate já nos acréscimos do segundo tempo, né? Depois que teve aquela bola no poste, né? Ela bate nas duas traves, não entra. Ficou aquele sentimento, né, tipo, agora não entra mais, o Inter vai ganhar, e no final, né, uma falha do Bernabé, falha do Gustavo Prado, né, falha também, né, da bola aérea que, poxa vida, né, como é fácil cabecear na área do Inter, o Inter deixou 2 pontos pelo caminho, que poderiam, né, ser pontos fundamentais do Inter aí na luta contra o rebaixamento. Vamos atualizar tudo o que aconteceu aqui em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. Lembrando que multa parada vai te dar dor de cabeça. Você pode ter problema com seu licenciamento, pode ter juros. Então faz o seguinte, baixe o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse vídeo e ali, né, você baixa de forma gratuita, coloca a placa do teu veículo e já puxa, né, todos os débitos para você que está de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, a real é que o Inter jogou melhor em relação a ele mesmo, né? O Ramon e o Emiliano fizeram mudanças no time, né? Voltaram ao 4-2-3-1, que foi o esquema base aí do ano do Inter, ainda sob o comando do Roger Machado. Foi desmanchado o esquema com 3 zagueiros. A entrada, né, de mais um ponta, né? Vitinho pelo lado direito, Carboneiro pelo lado esquerdo, Borré como centroavante. E dá para dizer que o primeiro tempo do Inter até foi bom, pelo menos depois dos 10 minutos iniciais, onde o Bahia teve um pouquinho mais de posse, né, teve, né, um volume de jogo, chegou a ter 70%, 75% de posse de bola, mas depois, né, acabou que o Inter tomou conta do jogo, teve um gol anulado do Carboneiro, né, que na minha concepção é um gol mal anulado, um gol onde o árbitro de vídeo acaba marcando, né, uma falta do Gabriel Mercado na origem do lance, para mim não houve falta, e o Carboneiro, né, acabou fazendo o gol que é invalidado pelo VAR. O Inter, né, estava tão bem no jogo que a lógica seria, né, pelo que vem acontecendo nos últimos jogos, o Inter derreter mentalmente, né, e trazer o Bahia de volta para o jogo. E na verdade não. O Inter seguiu atacando, né, e numa jogada maravilhosa do Bruno Gomes acabou achando, né, o Vitinho para fazer 1-0. O Inter teve outras chances para fazer 2-0, né? O Borré teve uma chance clara, onde ele corta o zagueiro e acaba desperdiçando um gol, né, parando em cima do Ronaldo, e o Vitinho no rebote acaba perdendo um gol sem goleiro. Tem outras possibilidades, né, que o Inter teve ainda na primeira etapa. No segundo tempo faz o 2-0, o que dava um indicativo, né, que o jogo estava morto, né, para o Inter, e aí, bom, vem o filme de terror, né? Aos 14 minutos, o gol, né, do William José, que começa de novo naquele que vem sendo o principal problema do Inter na temporada, que é o lado esquerdo defensivo, né? O Bernabé não consegue, né, fazer o básico do lateral, que é fechar um corredor, né, que é não deixar, né, o ponta ter uma vantagem tão grande assim no 1 para 1, e o Ademir humilhou o Bernabé no lance, né, cruzou para trás, o William José fez o 2-1, e no final do jogo, aí sim, né, um cruzamento que vem do lado esquerdo, ou melhor, do lado esquerdo de ataque, né, direito defensivo do Inter. O cruzamento vem a uma bola escorada dentro da área e o gol marcado pelo Thiago, né, para dar números finais ao jogo. Na entrevista pós-jogo, tá, o Ramon e o Emiliano Dias gostaram bastante do que viram, tá? E, inclusive, rolou aquilo, né, que muitos pediam e faziam o comparativo, né, porque se a gente pegar a trajetória do Ramon Dias no Vasco da Gama em especial, mas também no Corinthians, ele teve aquela cena, né, aquela frase marcante do "no va barrar", né, não vai cair, né, do Vasco, que estava numa situação inclusive mais delicada que a do Inter, estava dentro da zona do rebaixamento. O Corinthians também, né, estava numa situação um pouquinho mais difícil, e hoje ele disse, né, que é óbvio, né, que o Inter
é óbvio que ele pode garantir que o Inter não vai cair. Ele não foi tão efusivo assim como foi nas outras oportunidades, mas deu, né, este indicativo, né, dizendo que se o Inter mantiver a evolução, né, e conseguir repetir jogos como fez hoje, em especial fora de casa, que é o grande desafio neste momento, afinal, o rendimento, né, a estatística da dupla aqui fora de casa, desde que chegou o Inter, é de 6%. Né? O Inter perde para o Mirassol, né? O Inter perde para o Vitória. Na verdade, tem um empate só que é contra o Juventude, logo na estreia deles aqui no comando do Internacional. Então, assim, agora, né, vem este ponto de vista. Afinal, restam 5 jogos, sendo 3 deles longe do Beira-Rio. Ceará, no Castelão, São Paulo, na Vila Belmiro e também o jogo contra o Vasco da Gama, no São Januário. E em caso o Inter tem o Santos, no que deve ser o jogo decisivo para garantir a permanência na primeira divisão, e na última rodada o Inter pega o Red Bull Bragantino aqui no estádio Beira-Rio. Mas tomara que não precise, né, chegar até a última rodada para garantir, né, esses pontos necessários para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva, né, teve algumas situações, né, por exemplo, perguntei ao Ramon sobre a questão da lateral esquerda. Ele disse, né, que o principal, né, desafio da comissão neste momento é fazer com que o Inter tenha um rendimento ofensivo melhor. Afinal, vínhamos aí de 4 jogos sem fazer um mísero gol, né, foram 3 derrotas e um empate. Acabou, né, que ele entende que se o Inter atacar da forma como atacou hoje, fazendo 2 gols, vai ter mais possibilidades de ganhar os jogos do que daqui a pouco montando um esquema para se defender e não tomar os gols, né? E que sabe que o Bernabéu realmente está devendo, mas que não dá para fazer tantas mudanças assim no time, visto, né, que o reserva do Bernabéu hoje é um garoto da base, né? Chegou até a dar um branco no nome do Alisson aí na pergunta, né, que fiz sobre uma possível mudança também, né? Visto que a maioria dos gols que o Inter vem tomando são, né, de falhas no lado esquerdo defensivo e para mim hoje também individualmente do Bernabéu. Quero falar também, gente, sobre a coletiva do José Olavo Bisol, né? Mas antes tem uma fala que também é marcante, tá? Na entrevista do Ramon. 2, na verdade, tá? A primeira, que é sobre o fato, né, deles serem os responsáveis pelo ano do Inter ser ruim, né? Sobre a autocrítica, né? O Emiliano perdeu um pouco a linha ali naquela declaração, falando, né, que de fato o ano do Inter estar da forma como está era culpa única e exclusivamente da comissão técnica atual, Ramon e Emiliano Dias. O que claramente foi uma ironia, né, do Emiliano, visto que ele assumiu o Inter numa situação, né, muito delicada, né, após a queda do Roger Machado. O Inter já vinha, né, de resultados ruins, vinha de eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, e também, né, acabou dando uma ironizada, claramente incomodado com esse tipo de pergunta. E também, gente, tem uma fala do Ramon Dias que foi lamentável, né, já tinha acontecido algo parecido no Vasco da Gama, quando ele cita, né, reclamando da arbitragem no lance, né, do gol no lado do Carboneiro, de que aquele tipo de falta não deveria ser marcada porque futebol é um esporte para homens e não para meninas. Não se teve a oportunidade, né, de fazer uma pergunta sobre isso, né, para ele depois do que ele falou na coletiva, e de qualquer forma, né, fica aqui, né, o meu repúdio em relação a essa fala. Gostaria, né, que o clube se posicionasse, né, justamente por ter o maior quadro associativo feminino do Brasil, tem, né, um departamento de futebol feminino, tem muitas funcionárias trabalhando no clube, então acho que é uma declaração lamentável do Ramon, mas até o presente momento a gente não teve nenhuma posição do clube sobre as declarações aí do seu treinador na entrevista coletiva. Pulando para o Bisol, tá? Bisol exaltou bastante a evolução do time neste momento, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Bisol tem batido muito numa tecla, né, além de falar da arbitragem, que acho que é um capítulo à parte, sobre o ambiente ser mais positivo. Ele reclamou muito, né, de algumas informações e opiniões, né, em especial da mídia identificada, né, do Inter, né, que torna o ambiente belicoso e que no momento, né, é um momento de dar tranquilidade ao ambiente do departamento de futebol e que no final do ano é o momento de apontar dedos, de fazer levantamentos, né, de se falar mais abertamente sobre o assunto. Eu particularmente discordo, tá? Eu acho que o momento é sim de cobrança à direção, né, de explicações à direção, né, de pressão nos dirigentes, porque, na verdade, quem vai decidir as coisas dentro do campo são os jogadores, né? Então não adianta nada ter um departamento de futebol, né, da forma como está,
né? Porque o Inter não vai escapar pelas mãos do Barcelos, do Bisol, do D'Alessandro, do Mazuco e de outros dirigentes, né? Quem pode salvar o Inter são os jogadores dentro do campo, né? Por mais críticas que a gente tenha para fazer, né, aos atletas. Então, assim, reclamou bastante, né, de algumas informações, chegou a falar, né, sobre uma que surgiu, né, na tarde deste sábado, de que o Inter estaria devendo 6 meses de salário atrasados ou de imagem atrasada e que isso, de fato, né, não tem fundamento. Então, estava um pouco irritado o Bisol com essa situação e, de novo, fez questão de dizer que o problema não são os salários atrasados, visto que está tudo em dia com os atletas. Tá bem? Não esquece, gente, que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br. Não deu, né? Na verdade, deu, né? Porque o Inter abriu 2-0, então teve o ganho antecipado lá na KTO, né? Mas para quem apostou em outras questões aí, né? Daqui a pouco ambos marcam, não, aquela coisa toda, não deu para tirar uns pelos do sueco, né? E este domingo, né, vai ser movimentado. Já vai ter emoção bastante, tá? Mas tu quer deixar mais emocionante? Tem Flamengo e Santos jogando às 6h30 no Maracanã. Né, o Inter precisando, né, de uma vitória do Flamengo para manter a distância para a zona do rebaixamento em 4 pontos. E também tem Vitória e Botafogo, joga um pouquinho mais cedo, às 4 da tarde, no Barradão, em Salvador. Lembrando que a distância do Inter para o Vitória é de 3 pontos hoje, tá? Então, se o Vitória vencer, iguala o número de pontos do Inter, mas fica atrás ainda no critério de desempate, que é o saldo de gols, a não ser que o Vitória goleie, né, o Botafogo por 9-0 no Barradão, que não vai acontecer, né? Mas vale o palpite lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de aposta, minha parceira. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Chegou até o final? Só posso pedir para tu deixar aquele like, para tu te inscrever no canal, que vai me ajudar pra caramba aí. Estamos chegando na marca de 130 mil inscritos, então te inscreve aí para me ajudar, vai fazer muita diferença, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!